Hoje é quinta-feira, dia 27 de agosto do ano do Senhor, de 2026. Nós estamos na 21ª semana do Tempo Comum e o trecho do Evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 24, versículos de 42 a 51. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isto. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados, para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo Senhor o encontrar, agindo assim quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado mau pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera e na hora que ele não sabe. Ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. O trecho do Evangelho que nós acabamos de ouvir é parte do quinto e último grande discurso de Jesus no Evangelho segundo São Mateus, denominado, nesses dois capítulos, de discurso escatológico. Eles abrangem, como eu disse, os capítulos 24 e 25 do Evangelho segundo São Mateus. E o trecho de hoje é um apelo à vigilância. Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. É à luz do que é definitivo, o eschaton, do que é essencial, do que é o último, que a vida do fiel cristão deve ser vivida, iluminada e sustentada na esperança. A linguagem utilizada nesse tipo de discurso, como é o nosso de hoje, é a linguagem apocalíptica, uma linguagem criptografada, cujo tom é dramático e, se não for bem compreendida, resulta até mesmo assustadora ou ameaçadora. Esse tipo de linguagem, assim como todo o Evangelho, independentemente do gênero literário, precisa sempre do esforço da interpretação. Vale aqui esse parênteses. A Igreja rejeita terminantemente uma leitura fundamentalista da Escritura. A Igreja rejeita terminantemente uma leitura fundamentalista da Escritura. Essa leitura fundamentalista que alguns insistem em fazer é o suicídio do pensamento. No entanto, a finalidade dessa linguagem apocalíptica, cuja característica é a criptografia, a finalidade é encorajar, não é criar medo, nem ameaçar, ao contrário. A finalidade dessa linguagem é encorajar
e valorizar uma determinada atitude e revelar o mistério da salvação de Deus, motivando a pessoa a adotar um comportamento coerente com a fé professada. É necessário diminuir a distância entre a fé professada e a fé vivida. O que convence não é a profissão de fé. O que convence é essa profissão de fé sendo verificada na vida de quem a professa. Frente à imprevisibilidade e o caráter decisivo da vinda do Filho do Homem, é preciso vigiar, estar de olhos abertos, aprender a ler em profundidade os sinais de Deus na nossa história, pois, assim como Adão entra de maneira inesperada na casa de alguém para roubá-la, assim virá o Senhor, quando menos se espera. Dito de outra maneira, é preciso sempre estar com boa disposição, preparado, para que assim o Senhor nos encontre preparados. A parábola dos versículos 45 a 51 do trecho do Evangelho de hoje explicita como deve ser essa preparação. A parábola apresenta dois casos típicos de cristãos. O primeiro, nos versículos 45 a 47, é aquele que, sabendo do caráter inesperado da vinda do seu Senhor, permanece fiel ao que ele deve fazer. O segundo, nos versículos 48 a 51, sobre o qual a parábola insiste, é aquele que, na ausência de seu Senhor e iludido quanto ao tempo de seu regresso, se deixa levar por uma vida fácil, por uma vida cômoda, instalada no seu conforto e perde por isso o senso da responsabilidade e de sua condição de servo, tratando com violência o seu semelhante. A insistência sobre esse segundo tipo visa fazer com que os discípulos se preocupem com o cuidado no trato com as pessoas. Nós vivemos num mundo tão violento, certamente, ou muito provavelmente, vocês têm a percepção e a experiência que eu também tenho tido, de que as pessoas se encontram muito mais nesse tempo que é o nosso, intolerantes, agressivas, não é? Desrespeitosas, não é? Das normas do convívio social e desrespeitosas também no que diz respeito, não é? À dignidade do nosso semelhante. É preciso, talvez a gente, por isso essa parábola também nos diz respeito ao cuidado para com relação às pessoas. O amor fraterno à luz da parábola é o estilo de vida que o Senhor espera, não somente da comunidade cristã, mas de toda a humanidade, pois Ele criou homem e mulher à sua imagem e semelhança. É importante ter sempre isso presente. A vinda do Senhor tem um caráter de surpresa. Na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. O inesperado exige como preparação para a vinda surpreendente do Senhor fidelidade, prudência, cuidado com as pessoas, serviço, disponibilidade para um serviço gratuito, generoso,
baseado no amor. Por isso se faz essa pergunta na nossa parábola: qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados, para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado, cujo Senhor o encontrar agindo assim quando ele voltar. Fidelidade, prudência, cuidado, espírito de serviço é o estilo de vida desejado pelo Senhor de cada um e de todos nós. Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser.